Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 16. Diz a Escritura: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A estes que vos foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pois dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, pelo que também não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos nos caminhos da vida, e com tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós até hoje está a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para se assentar sobre o trono. E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse ao Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem a vocês nessa noite. No início da plantação dessa igreja, com base no texto que acabamos de ler de Atos capítulo 2, versículo 16 em diante, a mensagem que Londres precisa ouvir. Qual é a mensagem que essa cidade precisa ouvir? Qual é o cerne da mensagem que a Covenant Church tem como missão proclamar? Nós sabemos, irmãos, à luz da palavra de Deus, que a igreja, ela não é um indivíduo. A igreja é a assembleia dos fiéis. A Escritura nos diz que a igreja é a congregação dos santos. Outro termo que nós encontramos nas Escrituras é que a igreja, ela é a comunidade daqueles que foram chamados para fora do império das trevas, para fora deste mundo, e são unidos debaixo de uma mesma mensagem.
Apenas há uma mensagem, irmãos, que une a igreja nesses últimos 2000 anos. Nós estamos em um prédio histórico, há uma igreja aqui estabelecida desde os meados do século XI e do século XII. O prédio foi reconstruído em 1668 e agora a Covenant Church está usando o prédio aqui para render os seus cultos, entregar os seus cultos a Deus. A igreja, irmãos, é uma só. Sabemos que durante o período medieval houve desvios, principalmente a igreja romana, desviando-se da verdade, no caminho da idolatria e diversas doutrinas equivocadas, doutrinas antibíblicas. Porém, Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus prometeu que ele edificaria a sua igreja de tal forma que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Em toda a história da igreja, nós vemos que sempre houve um remanescente fiel. Sempre houve um povo que não se curvou debaixo das falsas doutrinas e do engano de Satanás. E nessa semana nós celebramos, demos graças a Deus pelo trabalho da Reforma Protestante. 507 anos, desde que Deus usou o seu servo Martinho Lutero para iniciar a Reforma Luterana e assim promover uma verdadeira reforma na igreja como um todo. Meus irmãos, a terra em que estamos, ela foi banhada pelo sangue de inúmeros mártires que morreram pela causa do Evangelho. Homens que foram queimados na fogueira para que pudéssemos ter uma Bíblia em inglês disponível na linguagem do povo. Homens pagaram um alto preço. A igreja de Cristo continua proclamando uma mensagem. E que mensagem é essa que une a igreja ao longo dos 2000 anos da sua história? É a mensagem da supremacia de Cristo Jesus. Que mensagem é essa, irmãos? É a mensagem de redenção e salvação do homem exclusivamente em Jesus Cristo. A mensagem que nós proclamamos nessa noite e a mensagem que Londres precisa ouvir é a mensagem que só há salvação, vida eterna, perdão de pecados em Cristo Jesus. O texto que nós lemos, ele está inserido, irmãos, no contexto do início da igreja neotestamentária. Nós sabemos, irmãos, que Deus tem apenas um povo. Deus não tem 3, 4, 2 povos, Deus tem apenas um povo. Mas o que nós vemos aqui no livro de Atos é a plenitude do povo de Deus na nova aliança. O povo de Israel agora, Deus trazendo a plenitude da nova aliança. Tanto judeus e gentios agora se tornando um só povo em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. A igreja é o povo da nova aliança. Nesse livro de Atos nós vemos judeus e gentios se tornando um só povo em Cristo Jesus. E aí nós lemos Atos no capítulo 1. Se você abrir a sua Bíblia, nós vemos já no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que no primeiro livro, quando o evangelista Lucas ele faz o seu evangelho, ele endereça a Teófilo, ele fala: no meu primeiro tratado, Teófilo, eu falei de todas as coisas concernentes que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi recebido no céu, depois de ter dado mandamentos aos apóstolos que escolhera. E a Bíblia diz, irmãos, nesse texto, que Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição aqui na terra. 40 dias Jesus permaneceu aqui nesta terra após a sua ressurreição. Cristo, com o corpo ressurreto, glorioso, esteve aqui nessa terra por 40 dias. Comeu com os discípulos e deu-lhes instruções. O que Jesus fez durante 40 dias? A Bíblia fala: e falando das coisas
concernentes ao reino de Deus. Qual foi o assunto que Jesus ensinou? Qual foi a mensagem que Jesus ensinou durante esses 40 dias? Ele falou apenas de um tema. Ele falou acerca do reino de Deus. E aí os discípulos, judeus, que conhecem as promessas do Velho Testamento acerca do Messias, acerca do reinado do Messias, acerca do reino de Deus, eles chegam a Jesus e falam: mestre, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Veja o versículo 6. É neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E qual é a resposta de Jesus? Versículo 7. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, qual é a resposta de Jesus aqui, meus irmãos? É um simples: não é da conta de vocês. Não interessa vocês saberem quando esse reino há de se manifestar. Não interessa vocês saberem quando as promessas que foram feitas de um reino teocrático, do Messias sentado no trono de Davi, reinando em justiça e em equidade. Ele diz: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então veja a decepção dos discípulos. Eles achavam que Jesus iria agora já assumir, sentar no trono de Davi, derrotar o Império Romano, reinar sobre as nações, e os discípulos iam reinar juntamente com ele. Essa era a expectativa. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ninguém pode vencer esse homem. Agora o reino de Deus chegou. E qual é a resposta de Jesus? Não interessa vocês saberem tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Se não interessa saber a nós quando será a vinda de Cristo, quando o reino de Deus há de se manifestar, quando os novos céus e a nova terra que Ele prometeu hão de se concretizar, não interessa a nós saber, então o que interessa saber? Se não interessa a nós saber quando isso vai acontecer, se isso não é da nossa conta, o que é da nossa conta então? Veja o versículo 8. Versículo 7, ele termina dizendo que não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem, irmãos? Descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui, irmãos, nós entendemos qual é a missão dos discípulos de Jesus. Temos o poder do Espírito Santo hoje, para quê? Qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Atos 1:8 nos revela isso. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é que ela sai correndo, pulando, rodopiando, gritando. Não, irmãos. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela é uma eficaz testemunha de Jesus Cristo. Ela é uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo e ela precisa anunciar as boas novas do Evangelho. Louvado seja Deus. E agora, chegando em Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento da promessa. Nós vemos a descida do Espírito Santo. Nos primeiros versículos nós vemos a manifestação no cenáculo, 120 pessoas estão lá, são cheias do Espírito Santo. E olha o que diz em Atos capítulo 2, o versículo 11. Aqui nós temos a chave para entendermos o que o Espírito Santo fez naquele lugar. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O que nós vemos aqui, irmãos? Os que estavam ali e foram cheios do Espírito Santo, eles falavam das
grandezas de Deus. E aqui nós observamos, irmãos, a realidade da plantação da igreja em Jerusalém. Está sendo plantada uma igreja aqui em Londres, mas o texto que acabamos de ler é a plantação da igreja em Jerusalém. É o início da igreja em Jerusalém. E aqui nós observamos duas realidades, irmãos, fundamentais na plantação de uma igreja verdadeiramente bíblica. Uma igreja que tem um compromisso com as Escrituras, com a palavra de Deus, com a glória de Cristo. Primeiro, nós vemos o poder do Espírito Santo trabalhando nos primeiros 120 membros da igreja. O Espírito Santo vem sobre eles e eles estão proclamando as grandezas de Deus. E segundo, nós vemos a pregação fiel da palavra de Deus. Pedro expõe as Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster, que é o padrão e guia da nossa igreja, afirma que a verdadeira igreja de Jesus Cristo é onde a palavra de Deus é pregada em sua pureza, em sua fidelidade, e os sacramentos do batismo e a ceia do Senhor são administrados de acordo com a ordenança de Cristo. O que nós vemos aqui? Um apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que recebeu uma autoridade apostólica, uma autoridade que nenhum homem tem. Não existe mais nenhum homem na terra que tem tal autoridade. Pedro, que era apóstolo de Jesus Cristo, ele, no versículo 16, ele diz: olha, vocês estão achando que eles estão embriagados? Não. O que está acontecendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel. E Pedro começa então a apresentar as Escrituras. Ele expõe a palavra de Deus. A pregação de Pedro é fundamentada nas Escrituras. E qual é o objetivo dessa pregação? É mostrar a supremacia de Cristo. A mensagem que Londres precisa ouvir é a mensagem da primazia de Jesus Cristo. É a mensagem, irmãos, como confessamos aqui na nossa liturgia em Colossenses capítulo 1, que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que nele todas as coisas foram feitas e que sem Ele nada do que foi feito se fez. A mensagem que Londres precisa ouvir é que só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, e Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A mensagem que Londres precisa ouvir, meus irmãos, é que só existe um caminho, e que esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Londres precisa ouvir. A primazia e a supremacia de Cristo. Pedro estabelece, irmãos, um padrão da pregação e da doutrina apostólica. Pedro, no primeiro sermão da igreja, ele está estabelecendo um padrão que a igreja deve seguir. Mas quão decepcionante é vermos as igrejas modernas desprezarem a palavra de Deus. Quão triste é, irmãos, trocar a riqueza da palavra de Deus, a revelação do Deus Trino, a revelação do Deus verdadeiro, o Deus que não se escondeu atrás do universo e abandonou as suas criaturas no pecado e perdição, mas um Deus que se revelou a nós, um Deus que falou com os homens, um Deus que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. Quão terrível é quando uma igreja local despreza a palavra de Deus a ponto de trocá-la pelas filosofias desse mundo, por ideologias humanas, por mensagens motivacionais, pela teologia da prosperidade, ou uma busca incessante de algo sobrenatural, de sinais e maravilhas.
Pedro estabelece o padrão que a igreja deve seguir. E a minha oração, irmãos, é que a nossa igreja siga esse padrão estabelecido por Deus através dos seus apóstolos. A pregação fiel das Escrituras. Que nunca suba nesse púlpito alguém que não tem um compromisso com a exposição fiel da palavra de Deus. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Veja que Pedro estabelece o padrão da pregação e da doutrina apostólica. Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Diz o texto: pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso é poderoso, irmãos. O que Deus está nos mostrando aqui? Que esse mundo secularizado, esse mundo que se orgulha, que não precisa de Deus para nada, que já possui tudo, que já está farto, que Deus é irrelevante, Deus está dizendo que esse mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. O homem, sem se curvar a Deus, não conhece o Deus verdadeiro. O texto nos diz que o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria, mas Deus tomou uma decisão: eu vou salvar pessoas. Essa foi a decisão divina. Eu vou salvar pessoas como? De uma forma louca, pela loucura da pregação. Aqueles que crerem na palavra de Deus, estes são salvos. Louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Pedro estabelece um padrão, e o que nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo São Paulo, que foi posteriormente chamado por Jesus para ser apóstolo, está seguindo o mesmo padrão apostólico. Que padrão é esse? Pregando a primazia, a supremacia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Mas o que podemos dizer, irmãos, da nossa igreja moderna? Que muitos até arrogam para si o título de apóstolos. Alguns acreditam possuir até a mesma autoridade dos apóstolos da Bíblia, mas negam o padrão estabelecido por Deus da doutrina apostólica. Cristo crucificado. Uma igreja fiel, irmãos, ao legado apostólico, ela terá como centro a doutrina apostólica. Uma das grandes diferenças entre nós reformados para os católicos romanos, a igreja de Roma, o Papa não reconhece um ministro presbiteriano, por exemplo. E uma das principais razões, o porquê a igreja de Roma não reconhece, é porque eles dizem que os pastores reformados não possuem a chamada sucessão apostólica. E você vai me perguntar, mas pastor, o que é isso? Sucessão apostólica é uma doutrina da Igreja Católica Romana que entende que Cristo deu poderes aos seus apóstolos e eles sucessivamente,
impuseram as mãos nos bispos e sucessivamente nos demais ministros, presbíteros e diáconos da igreja. E ao longo desses 2000 anos, somente os que receberam imposição de mãos de um bispo são validamente ordenados. Ou seja, a igreja de Roma, ela diz que nós não temos sucessão apostólica, que nós não temos o poder mágico, por exemplo, de transformar o pão e o vinho da ceia do Senhor no corpo e no sangue de Cristo. Para nós, irmãos, isso não faz diferença. Nós não nos importamos com o fato de que eles não acreditam que somos válidos ou não. Sabe por quê? Porque para nós entendemos que a verdadeira sucessão apostólica é a sucessão na pregação da doutrina apostólica. Não é os poderes mágicos que são recebidos pela imposição de mãos de um arcebispo. Não. Nós cremos que a verdadeira igreja, genuinamente apostólica, é que prega e ensina a doutrina ensinada pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E o texto que acabamos de ler, nós vemos que os judeus, eles pediam sinais. A igreja moderna vive hoje em um embate de querer agradar os judeus e os gregos da nossa atualidade. Na época do apóstolo Paulo, os judeus rejeitavam o evangelho porque queriam sinais, queriam milagres, queriam demonstrações de poder. Ah, essa igreja é muito fria. Essa igreja não é para mim, não. Eu quero uma igreja do poder. Eu quero ver sinais e maravilhas. Os judeus pediam sinais. Mas os gregos pediam sabedoria. Sabedoria humana, filosofia grega. Eles queriam explicações que aos olhos deles fossem aceitáveis. E qual é a resposta de Paulo? Vocês, judeus, nós vamos te dar os sinais. Venha na quarta-feira, será um culto de sinais e maravilhas. Não. Qual é a resposta do apóstolo Paulo? Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Louvado seja Deus. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas aqueles que foram chamados, é o poder de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, milhões de pessoas nessa capital consideram o que estamos fazendo aqui nessa noite uma loucura, uma grande estupidez, uma insanidade. Orar e clamar a um Deus que está fora do tempo e espaço, um Deus que você não vê, um Deus que você não pode tocar. Muitos consideram a mensagem que pregamos uma loucura, mas para nós que somos chamados, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Louvado seja Deus. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, ela irá confrontar a narrativa dominante na nossa sociedade. A negação do Deus verdadeiro. Quais são as ideologias que prevalecem na sociedade londrina? O universo é uma obra do acaso. Então o homem determina o seu próprio propósito, já que Deus não existe. O sentido da vida é ser feliz. Essa é a narrativa dominante, secularista, humanista, materialista, hedonista, existencialista. E o homem ímpio, ele vai suprimir a mensagem do Evangelho, porque ela confronta o seu pecado. Talvez você está aqui nessa noite, você já tentou evangelizar um amigo, um parente, você já falou de Jesus, e aquela pessoa não recebeu, aquela pessoa não ouviu. Eu não quero que você saia daqui desanimado, porque uma hora Deus pode trabalhar no coração daquela pessoa, mas a não ser que Deus trabalhe no coração dela, você não conseguirá convencê-la, porque quem pode fazer isso é somente o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem trabalha no coração do homem. A mensagem do Evangelho confronta. Os judeus queriam sinais, os gregos queriam sabedoria. E qual é a realidade que vemos hoje na igreja moderna? Ah não, os jovens, eles não querem saber de estudar a Bíblia, eles não querem saber da palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é realmente um show para atrair os jovens dentro da igreja. Então, o mundo pede algo e a igreja os entrega. Nós vemos as principais lideranças denominacionais desse país, que têm negado as Escrituras e a palavra de Deus. Quando é requerido um padrão moral, quando é requerido que a igreja aceite um padrão que é contrário às Escrituras, é tão comum vermos isso hoje, principalmente com relação à doutrina da santidade do casamento, da sexualidade bíblica. Isso tem sido negado pelas principais lideranças denominacionais desse país. Qual é a missão da igreja? Qual é a mensagem que Londres precisa ouvir? É Cristo crucificado. A igreja prega a mensagem de salvação exclusiva em Cristo Jesus. Não tem outro caminho, irmãos. Só há um caminho. Jesus Cristo. Por quê? Porque ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Qual é a natureza, irmãos, da mensagem do Evangelho? Primeiro, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de segurança. Veja o que o apóstolo São Pedro diz em Atos 2, do versículo 16 a 21. Ele vai citar a profecia de Joel. Ele vai falar do cumprimento dessas profecias. E o que nós vemos ali é o que já estamos vivendo hoje. Meus irmãos, nós estamos de fato no fim dos tempos. Nós estamos dentro do último capítulo da história humana. E o que nós veremos está descrito aqui na profecia de Joel. Nesses últimos dias, desde a ascensão de Cristo aos céus, o mundo está vivendo o seu último capítulo, os últimos capítulos da história humana. O que nós vamos ver? A profecia de Joel nos mostra que veremos um derramar do Espírito Santo e o avanço do reino de Deus. Meus irmãos, o nascimento dessa igreja é um cumprimento também daquilo que Deus falou por intermédio do profeta Joel. Deus há de derramar do seu Espírito e o reino de Deus há de avançar pela pregação do Evangelho. Nós veremos, irmãos, um derramar do Espírito Santo e o avanço do reino de Deus. Mas o texto também fala de sinais na natureza. Sinais que vemos diariamente. Você liga a sua televisão, você vai nas redes sociais e você está se deparando com a realidade do caos na sociedade e do caos no planeta em que vivemos. Porém, irmãos, a mensagem que a Igreja de Cristo proclama é uma mensagem de segurança. É uma mensagem de segurança, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, diante do caos da sociedade, diante da instabilidade das instituições, diante da moralidade secularista, de uma moralidade que rejeita a verdade das Escrituras, um mundo que caminha para o caos, nós podemos encontrar segurança na palavra de Deus. Nós podemos encontrar segurança na mensagem do Evangelho. A segurança no bom pastor. Ele diz em João capítulo 10, eu encorajo você a ler o capítulo inteiro. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A segurança na mensagem do Evangelho.
meus irmãos. Por quê que há segurança nessa mensagem? Porque ela anuncia a vitória eterna dos que pertencem a Cristo Jesus. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem profética. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a mensagem do Evangelho aponta para o cumprimento das profecias bíblicas. Aquilo que foi profetizado na palavra de Deus se cumpriu, está se cumprindo e continuará a se cumprir. As profecias apontam para o fato de que o Messias nasceria, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja Atos capítulo 2, versículo 22. Olha o que diz esse texto. Atos capítulo 2, o versículo 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A estes que vos foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! A mensagem do Evangelho ela é profética, porque o que foi falado acerca do Messias, que ele seria perfeitamente homem, perfeitamente Deus, que ele faria sinais e prodígios, que ele seria morto, como diz o versículo 23, pelo desígnio divino, e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Davi profetizou a morte e a ressurreição de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Era impossível que um homem sem pecado permanecesse na morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. E agora está assentado à destra do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E reinará para todo sempre. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de triunfo. Veja o que diz o versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Louvado seja Deus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de triunfo. Ele venceu a morte, ele está exaltado à destra do Pai, e o que ele faz? Ele nos abençoa, ele não nos deixa órfãos, ele envia o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Ele envia o Espírito Santo para nos capacitar para fazermos a obra de Deus. Ele envia o Espírito de Deus para nos guiar em toda a verdade. A mensagem do Evangelho é a mensagem que homens pecadores podem ser redimidos por Cristo Jesus e serem participantes da vitória do Rei, sendo unidos com Ele em uma aliança de graça. O nosso Senhor Jesus Cristo não só venceu a morte, mas foi coroado como Rei do universo. A profecia aponta para a vitória do Messias sobre todos os seus inimigos. Veja o que diz o versículo de número 35. Até que põe os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu aguardo aquele glorioso dia da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele glorioso dia, meus irmãos, que não será em segredo, em que todo olho verá Cristo vindo por sobre as nuvens, e uma companhia de santos com Ele, e os anjos e os exércitos dos céus. Naquele glorioso dia, meus irmãos,
o anticristo e o seu império será derrotado, esmagado, e todos os inimigos de Cristo serão aniquilados. Louvado seja Deus. Nós estamos aguardando aquele glorioso dia do triunfo do reino dos céus, em que se cumprirá as profecias bíblicas. Nós também aguardamos o reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, um reino de paz, de justiça, de equidade. Nós aguardamos o dia do grande juízo, do grande trono branco, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porque, meus irmãos, toda autoridade, todo poder pertence a Ele. Quando Ele ressuscitou de dentre os mortos, Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja Deus. Proclamamos uma mensagem vitoriosa, porque o nosso Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. Qual é o poder dessa mensagem? Entendemos a natureza dessa mensagem, mas qual é o poder dessa mensagem? Veja o versículo de número 37. O texto nos diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os discípulos e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, ele não precisou fazer apelo, ele não precisou manipular a multidão, ele não precisou mandar o pessoal ficar de pé, a igreja fecha os olhos. Se você repetiu essa oração mágica pela primeira vez, vem aqui na frente, e você agora é um novo nascido, um cristão. Ele não precisou de artimanhas, ele pregou a mensagem do Evangelho. Quando ele encerra o sermão, os que estavam ouvindo chegaram: e agora, o que a gente faz? O que faremos nós? Meus irmãos, a mensagem do Evangelho, quando ela é pregada fielmente, Deus trabalha no coração dos ouvintes. Quando o Evangelho é pregado, duas coisas acontecem: ou a pessoa é genuinamente transformada, ou ela não vai mais querer ouvir aquela mensagem. Quando a palavra de Deus é fielmente pregada, só duas coisas podem acontecer: ou você vai ser transformado pela palavra de Deus, ou a palavra de Deus trará juízo sobre a sua vida. O texto nos fala que eles perguntaram: o que faremos nós? E Pedro responde: vocês precisam receber o batismo de Jesus Cristo, o batismo da nova aliança, não o batismo judaico, o batismo ritual que foi feito por João Batista no Jordão. Você precisa receber o batismo cristão. E diz o texto, no versículo de número 40, o versículo de número 39, porque a promessa vos diz a respeito de vós e vossos filhos, e todos que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Por que presbiterianos batizam seus filhos? Porque nós cremos que a promessa da nova aliança e o batismo, que é o sinal da nova aliança, assim como a circuncisão era o sinal na antiga aliança, hoje é o batismo de Cristo Jesus, o batismo trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse sinal de aliança não é só para os adultos, mas é para também os nossos filhos. Que essa promessa é para nós e para os nossos filhos, é para a nossa casa, é para a nossa família. Louvado seja Deus. E todos quantos o nosso Deus chamar. Versículo 40. E por muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Qual é o poder da mensagem que pregamos? O poder da mensagem que pregamos, ela produz em nós, no coração do ouvinte, perseverança, comunhão, doutrina, partir do pão. A minha oração, meus irmãos, é que cresçamos não só em número, mas acima de tudo, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada pessoa que Deus tem chamado para fazer parte da família dessa igreja, entenda que a nossa missão aqui, neste país, vai muito além da nossa comunidade de fala portuguesa e de brasileiros. Que Deus tem nos chamado para proclamar o Evangelho, cada um com os seus dons e com as suas capacidades individuais. Acima de tudo, Deus tem nos chamado como igreja, para sermos a igreja de Cristo aqui, e proclamar a mensagem da supremacia e da primazia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.